Brasil. É por isso que a gente optou por fazer assim. E, além do mais, ela também tem uma característica. Pelo fato de estarmos em um ano eleitoral, esses dados, normalmente, eles são utilizados para que a gente possa pensar em fazer tanto um balanço, né, mas também oferecer aquelas pessoas que vão trabalhar nas campanhas, em termos de produzir projetos, né, que elas possam utilizar esses dados para pensar na segurança pública de uma maneira mais científica e estatística. Pois é, Cássio, de maneira geral, quero perguntar sobre a análise aqui para Goiás, né? Mas de maneira geral, no Brasil, a gente está realmente vendo uma redução consistente dos números de crimes violentos, homicídios, latrocínios. Isso acontece em média no Brasil inteiro de forma consistente. O anuário tem concluído isso? Sim, a gente tem percebido uma redução, né? E essa redução, apesar de algumas oscilações, né? E também, apesar do fato de que, embora alguns estados apresentem números que representam aumento, como um todo, o país tem sim melhorado o número, por exemplo, de mortes violentas intencionais, né? Que incluem homicídios, latrocínios, etc. Mas nós já tivemos, por exemplo, nas nossas séries históricas, né? Os nossos piores números foram da ordem de 60 mil mortos por ano, né? E nós temos reduzido relativamente bem esses números, né? E a questão que muitos se perguntam, né? O porquê que essa redução tem acontecido, né? A gente acredita em vários fatores, né? Mas entre eles até questões da própria pirâmide etária brasileira, né? Porque à medida que você vai envelhecendo a população, você vai reduzindo o número de pessoas que estão na faixa daquelas que correm mais risco de morte, né? Que são pessoas entre 18 e 30 anos, aproximadamente, 25 anos, entendeu? Pois é, e tem fatores também da própria gestão em segurança pública dos estados, do governo federal, para essa redução de crimes mais violentos, Cássio? Olha, eu diria que para aqueles lugares onde a gente observa algumas variações positivas, né, com decréscimos, eu diria que sim. Ou seja, tem estados que têm feito, digamos assim, a tarefa de casa de uma forma bem feita, né, com reduções que a gente percebe que são consistentes, né, como é o caso de São Paulo, né, como é o caso de alguns outros estados, né. E aí, alguns a gente não consegue relacionar exatamente essa queda com boas práticas, com políticas de segurança que sejam políticas que são muito mais de Estado do que de governo, né? E que representem, por exemplo, uma continuidade, né? de um trabalho que passa de um governo para o outro. Nem sempre é fácil fazer essa correlação, tá? Não é uma coisa tão simples, mas Tivemos uma perda de contato aí com o Cássio Tioni, né, que é membro, portanto, do Conselho do Fórum Nacional de Segurança Pública, abordando assuntos aqui, né, alguns dos destaques que estão nessa edição especial do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, e que é uma segunda edição, né, uma edição especial desse ano. O senhor estava dizendo que é difícil relacionar, então, diretamente as medidas, né, as políticas públicas de segurança pública com os resultados. E eu já queria só emendar, para o senhor completar e também já avançar, Cássio, porque a gente está vendo desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro, mas não só dele na presidência, também de governos estaduais, né, com uma linha de centro-direita ou até de extrema-direita, com esse perfil mais, digamos, beligerante, né, de mais confronto das forças policiais com os criminosos. Isso pode ter alguma relação direta, ou aí é como o senhor estava dizendo, talvez não dê para a gente estabelecer realmente um paralelo entre ações com mais força e nesse sentido, né, da guerra contra o crime e tal, com realmente a redução desses crimes mais violentos? Olha, eu vejo uma política de muito enfrentamento até relacionada a outros dados, né? Que são os dados que nos entristecem muito, que são os dados da letalidade
policial, né? Nós não podemos achar que uma polícia que mata muito é uma polícia eficiente. Isso é algo contrário aos princípios do que é um estado de paz, né? Então, o que eu vejo, por exemplo, além dessa questão de, eu não posso pensar em dar uma carta branca para a polícia, por exemplo, para que ela simplesmente vá para um confronto sem critérios, sem protocolos, né? Veja o que aconteceu simplesmente no caso que envolveu a Polícia Rodoviária Federal recentemente, né? São casos tristes, porque o que acontece é que quando as pessoas se deparam com casos em que elas acreditam que a pessoa que vai a óbito, né, realmente era uma pessoa que estivesse partindo para o confronto da polícia, é uma coisa, mas quando a pessoa que vai a óbito, né, num confronto é uma pessoa, é um cidadão, é uma pessoa que não deve nada, etc., as pessoas não entendem que a gente não pode simplesmente pensar que o poder de polícia tenha que ser exercido sem controle. Não é assim que funciona. A polícia tem que ter o seu controle, tem que ter o seu protocolo, ela tem que saber quando e como empregar o uso da força, assim como e quando empregar o uso da arma de fogo e assim por diante. Inclusive com os procedimentos operacionais padrão, né? Eles, inclusive, têm alguns critérios baseados nisso que o senhor está dizendo, né? Na forma de fazer esse confronto. E a gente percebe, como, por exemplo, esse caso da Polícia Rodoviária Federal, que não, se aquele era o procedimento operacional padrão, tem alguma coisa errada com o POP, mas não é, né? Não é esse o procedimento. O Cássio, e Goiás, né? O senhor disse que o anuário, então, nessa edição especial, tem análise sobre cada estado. Como é que está Goiás? Quais são as avaliações feitas em relação aqui ao estado? Olha, eu diria que nós observamos números positivos para Goiás, né, com algumas reduções, mas a gente pode perceber, por exemplo, que com relação às mortes violentas intencionais, se a gente pegar o recorte entre 2018 e 2021, né, nós tivemos, apesar de uma queda, o estado de Goiás, primeiro, ele passou do 12º para o 15º lugar em termos de posição relativa entre os estados. Além disso, né, a gente tem que entender que mesmo assim, se a gente relativiza o número de mortos para 100 mil habitantes, que é a maneira da gente poder entender em relação ao tamanho da população, né, o índice está em 26,1 mortes por 100 mil habitantes, né, que se comparado com a média nacional, que é de 22,3, ainda está acima. Eu entendo e acho que é como se a gente pensasse o seguinte: ok, temos algumas coisas positivas, né, que refletem algo positivo, mas que ainda estamos longe de estarmos fazendo a lição de casa para representar números que, digamos, a gente pudesse chamá-los de aceitáveis, né? Agora, tem dados sobre crescimentos de arma de fogo que são muito ruins, né? Tem também a questão da letalidade policial, que também está muito ruim ainda no estado de Goiás, né? E a questão da violência doméstica e dos estupros e da violência doméstica. São números que realmente estão ainda muito, mas muito aquém daquilo que a gente poderia considerar números aceitáveis ou números positivos dentro daquilo que é a realidade de uma segurança pública. Também nessa comparação, Cássio, entre números aqui de Goiás com os nacionais e os feminicídios, né? Goiás estava caminhando para ser o estado com o maior número absoluto e proporcional também de feminicídios e aparentemente esses números na média nacional têm caído levemente, mas tem caído o registro de feminicídios que estava só em alta, né? Ao longo dos últimos anos vinha subindo. Qual é a situação sobre os feminicídios? O senhor citou, por exemplo, violência doméstica, né? Os feminicídios em Goiás, também na comparação com o Brasil. Então, o Goiás ainda é um estado em que o feminicídio é um problema bastante grande, né? É importante entender que esse é um crime muito, muito particular, né? Porque ele envolve várias questões, ele envolve questões culturais, envolve questões relacionadas à própria postura, né, do agressor, né? Porque é um crime que envolve uma questão de gênero, obviamente, e aí a gente tem que pensar em como
que a gente pode intervir. Não necessariamente a gente vai pensar, por exemplo, na repressão como algo estritamente, como as pessoas acham que seja algo estritamente de segurança pública. Envolve muitas outras áreas, né? Envolve, por exemplo, nós pensarmos em como interferir na própria formação, na própria educação dos nossos jovens, né? Porque à medida que esses jovens vão entrar na vida adulta, eles é que serão as pessoas envolvidas em relacionamentos, né? Vão ser as pessoas que vão de repente, mudar essa postura machista, essa postura que vê a mulher como um objeto, né? Então, esse tipo de intervenção é uma intervenção sistêmica, né? Ou seja, a gente tem que pensar em tudo, tem que pensar na educação dos nossos jovens, né? Em campanhas e muitas outras iniciativas que, de alguma forma, possam reduzir isso. Inclusive as questões da própria vigilância, quando pessoas têm restrições e não respeitam, né? Quando a polícia não consegue se antecipar a uma possibilidade de uma morte quase que a gente chama que é anunciada, e assim por diante. O Cássio, e essa quantidade de armas, né, que o senhor citou aqui já durante a entrevista, esse aumento na quantidade de armas de fogo no país? Há uma deliberada, né, ação do governo federal de ampliar essa possibilidade, principalmente com os CACs, né, os caçadores e atiradores, e também com os clubes de tiro. Eu, inclusive, soube recentemente, eu confesso que não sabia disso, há uma série de clubes de tiro aí em várias capitais, né, em regiões metropolitanas do país. Aqui em Goiânia não é diferente, mas em São Paulo, por exemplo, tem um monte de clubes de tiro 24 horas. Então a pessoa pode chegar a qualquer momento para praticar e tal. E aí isso impacta com o fato de que ela pode também, a qualquer momento do dia ou da noite, sair de casa armada, porque ela está indo, em tese, em direção ao clube de tiro. Então, se ela estiver ali nas redondezas de um clube ao qual ela é afiliada e tal, e que é 24 horas, a pessoa, na prática, tem o porte de arma. Isso é mais um fator que pesa nessa quantidade de armas e, principalmente, quantidade de armas em circulação. Isso teve já algum impacto medido pelo anuário e qual é a avaliação que o Fórum faz, né, em relação a essa quantidade de armas, Cássio? Bom, em primeiro, é importante que a gente registre a posição do Fórum. O Fórum sempre foi contra qualquer iniciativa de flexibilização para que as pessoas pudessem, né, as pessoas comuns pudessem ter acesso às armas de fogo. E essa flexibilização tem acontecido nesse atual governo, né? Agora, como medir isso ainda é algo um pouco difícil, né? Porque você teria que ir para cada caso que é concreto de ocorrência e entender se isso tem relação direta com esse aumento. Mas nós já prevíamos que vários tipos de ocorrência iriam aumentar, né? Ontem mesmo eu estava comentando para um jornal aí de Goiânia, né, um caso de um CAC, se eu não me engano, em Trindade, uma pessoa que se identificou como CAC, mas que, ao ser abordado pela polícia, por conta de uma munição irregular, foi encontrado na casa dela, além de um arsenal de fuzis e armas sem registro, foi encontrado também na casa dela um laboratório de refino de drogas, né? Que na verdade então ele não era um CAC, né? Ele estava se usando das prerrogativas dessa legislação para se identificar como um CAC. E aí o que a gente tem percebido já como uma consequência disso, né? E aí eu não preciso tá falando algo que as pessoas não tenham condição de perceber. Percebam, por exemplo, o aumento de ocorrências que envolvem, por exemplo, ameaças, né, em condomínios, no trânsito, pessoas que, em tese, não poderiam estar portando arma, né, e que muitas vezes vão estar se identificando como CACs. Agora, é bom lembrar que, por exemplo, o CAC, a pessoa que é CAC, que é uma pessoa séria, ela não pode também entrar nessa avaliação. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente não pode generalizar, mas entenda uma coisa, o CAC, por exemplo, o atirador esportivo ou o colecionador, né, se ele vai exercer aquela atividade própria que ele tem autorização, ele só pode carregar a sua arma no trajeto para esse tipo de atividade. Não é porque ele é CAC, por exemplo, porque ele pode sair com essa arma numa casa noturna à noite e ficar portando essa arma,
né? Ou então no trânsito, quando ele não está indo para o estande de tiro ou voltando, ou carregando para uma exposição, etc. Então, a gente tem que entender que esse aumento, ele chama muito a atenção, é muito fora da curva ou daquilo que era previsto, né? Então, assim, além do mais, se você pega a legislação, a quantidade de armas e de munição que um CAC tem direito é algo assim quase surreal, né? A gente está percebendo aumentos, por exemplo, de mortes por acidente de armas de fogo, a questão da violência, por exemplo, das ameaças, né? A própria questão da violência contra a mulher e a violência doméstica pode ter um reflexo com isso, porque muitos homens já se sentiam ameaçadores sem ter uma arma de fogo dentro de casa, imagina tendo uma arma de fogo, né? Então, assim, nós somos realmente bastante contra essa política de flexibilização, né? E eu vejo com muita, mas muita preocupação essa tendência, e eu espero que, de alguma forma, a gente possa rever, porque outra coisa importante é como fazer, né, uma fiscalização mais efetiva através do Exército, através das ações policiais, em cima dessa enorme quantidade de armas. Cássio, a edição especial do anuário também aponta, né, para a presença de facções criminosas no Brasil. O anuário, essa edição especial, aponta para 53 facções criminosas do Brasil. Qual é a presença, né, que elas têm? A gente sempre ouve falar de duas, né? Uma de São Paulo, que nasceu em São Paulo, e outra que nasceu no Rio de Janeiro. Mas hoje, qual é o tamanho dessas facções, a quantidade de facções, o peso que elas têm nessa criminalidade no país? Olha, há bastante tempo a gente conhece, né, a ação do crime organizado. E essa ação ela é muito ramificada, né? Você tem diversos tipos de pessoas e de envolvimentos com o crime organizado. Você tem, por exemplo, envolvimentos, os mais conhecidos, aqueles que aparecem mais, por exemplo, com a questão de venda de drogas, né? Do comércio ilegal de drogas. Você tem, por exemplo, o crime organizado atuando em roubo de cargas. Você tem o crime organizado participando de ações que ficaram conhecidas no Brasil como o novo cangaço, né, com assaltos mirabolantes, em explosões de bancos, né? Você tem a presença do crime organizado dentro dos presídios, como é conhecido, né? Você tem esse crime organizado realizando também lavagem de dinheiro. Você tem o crime organizado, muitas vezes, até envolvido na eleição de algumas pessoas que são representantes que vão defender esse tipo de ação, né? Eles tentam também emplacar até candidatos deles, de alguma forma. Então, assim, o crime organizado, ele realmente é algo que precisa uma atenção, né, no que diz respeito ao seu combate, porque ele hoje ele realmente atingiu um nível de organização que ele é bastante alto, né, do ponto de vista das suas ramificações. E, como você mesmo disse, muitas vezes você tem facções e depois você tem subfacções, grupos menores que se organizam, que escolhem os seus lados dentro dessa criminalidade organizada, né? E, como o Fórum demonstrou, isso está distribuído dentro do nosso país de uma forma bastante disseminada. Cássio, e para finalizar aqui, tem também uma proposta, o Fórum vai fazer a proposta para todos os candidatos à presidência, vai fazer esse debate também pensando na eleição para a retomada do Ministério da Segurança Pública. Eu sei que o Fórum já fez essa proposta para pré-candidatura aí do ex-presidente Lula, né? Essa é uma intenção para que o Brasil volte a ter, passando depois dessas eleições, o Ministério da Segurança Pública de novo? Olha, o Fórum sempre foi favorável à existência de um órgão que centralizasse, né, de uma forma efetiva e coordenasse ações de segurança pública. Agora, é importante também que fique claro, para quem está nos ouvindo, que o Fórum não é um órgão partidário, a gente não escolhe nenhum partido. A nossa intenção é produzir estudos e deixar à disposição de qualquer
candidato que tenha interesse em trabalhar com evidências, ou seja, com números, que queira fazer uma proposta que seja uma proposta séria, e não uma proposta, por exemplo, daquelas que a gente está acostumado a ver, aquelas que são praticamente impossíveis de serem realizadas, porque elas não são embasadas em análises, não são embasadas em estudos, né? E muitas vezes servem apenas para que as pessoas possam ser levadas a pensar de que aquele partido A ou B, ou aquele candidato A ou B vai realmente dar importância para o tema da segurança pública. Então, o fórum está aberto a que qualquer candidato possa utilizar das suas sugestões, das suas avaliações, e até mesmo que a gente possa participar para quem quiser, né, de elaborações de planos de segurança estaduais, municipais e até mesmo nacionais. É isso que é a proposta do fórum. Perfeito. Cássio, o que eu não perguntei aqui que você acha que é importante, né, destacar dessa edição especial ou da edição anterior também, enfim, que eu não tenha perguntado aqui para a gente finalizar? Eu apenas quero salientar para as pessoas que ainda não conhecem, né, o que é o fórum, que o fórum é um órgão que se preocupa com a transparência dos dados, né? Ele leva, e não só a transparência, mas não adianta nada ter o dado e você não conseguir organizá-lo de forma que a gente perceba como esse dado pode ser utilizado em nosso benefício, né? Eu diria para você que esse ano, particularmente, que é um ano em que nós faremos escolhas, né, daqueles que vão dirigir, né, o nosso país, que vão dirigir os nossos estados, né, que a gente possa ser crítico em relação a essas propostas, né, possamos, como sociedade, né, também, de uma forma muito importante, seja qual for a escolha, né, que nós possamos democraticamente respeitar essa escolha, né, além do mais, que nós sigamos pensando em viver no Estado democrático de direito, que foi o que escolhemos para nós, né? Foi o que escolhemos na fase pós-Constituição de 1988, né? na nossa Constituição Cidadã. Se queremos viver num Estado livre, né? Se queremos ter aquilo que hoje é um bem talvez maior que nós temos, que é a nossa liberdade, né? Porque a liberdade é o nosso maior bem, que se queremos ter a liberdade de escolha, se queremos ter a liberdade de pensar, vamos seguir nesse caminho, né? É isso que eu posso dizer. E que esse tema da segurança pública sempre foi um dos mais relevantes em qualquer ano eleitoral, né? Sempre foi uma das nossas grandes preocupações, né? E ele vai seguir sendo um tema para a próxima eleição que ocorre esse ano. Então, eu quero deixar esse recado para que a gente possa seguir refletindo em cima do tema, né, e buscando fazer as nossas melhores escolhas. Sem dúvida. Cássio, muito obrigado pela entrevista aqui, né, pelo contato com a gente na Sagres, para falar aqui para Goiás, para a região centro-oeste, sobre a edição especial e sobre o anuário, né, brasileiro de segurança pública e o próprio fórum. Um abraço, obrigado pela entrevista aqui, bom trabalho. Eu que agradeço, um grande abraço para você e para todos os telespectadores da TV